Saúde e populações vulneráveis em situação de rua no Brasil. Esse é o assunto de hoje no nosso programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 49307356. Para esse debate estão aqui comigo Maria Lúcia Santos Pereira, membro da Coordenação Nacional do Movimento Nacional da População de Rua. Marcos Luiz de Pares, psicoterapeuta, psicólogo do Consultório na Rua de João Pessoa, na Paraíba. Adalto Leite, coordenador do Programa Estadual Bahia Acolhe. E por Skype de Barcelona, na Espanha, Iacam Macerata, doutorando em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense. Foi gerente técnico da equipe no primeiro ano de implementação do projeto Saúde em Movimento nas Ruas, no Rio de Janeiro. O Brasil, com suas dimensões continentais, diferenças econômicas, culturais, políticas, sociais, apresenta um incrível mosaico de realidades com características muito específicas que variam expressivamente de região para região, de estado para estado, de município para município, até de bairro para bairro. Nesse contexto, que a gente tem os principais desafios das equipes da atenção à saúde da população que vive em situação de rua. O Iacam estava falando, inclusive, de parte desses dados no final do primeiro bloco, que era a questão do IBGE, né, de participar do censo, esse tipo de população. E vocês falaram muito da diversidade de situações que a gente tem no mesmo lugar, né, na mesma cidade, mas também em cidades diferentes, em locais diferentes, de um país continental como o Brasil. Queria que você concluísse, Iacam, e a Maria Lúcia já está aqui na fila pedindo a palavra. Bacana. Então, eu estava colocando que essa questão do IBGE é uma questão importante para a gente pensar a maneira como um problema que se coloca para o SUS. Como fazer um censo de população em situação de rua se o censo é baseado no domicílio? Como atender a população de rua num serviço de atenção básica normal, sem ser um serviço que tem essa especificidade para a população de rua, que eu acho que é o nosso norte, né? É que os serviços de atenção básica possam atender todas as populações dos seus territórios. Como fazer isso no serviço de atenção básica, se geralmente os serviços de atenção básica são organizados pela matriz do domicílio? Quer dizer, são pacientes do território, aqueles que moram numa casa, em tais conformações familiares. Eu acho que a vulnerabilidade, quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente geralmente constitui um objeto como se ele fosse vulnerável, né? Então, antes a gente usava a população de risco, né? População em situação de risco. Uhum. Teve certamente um ganho na discursividade do SUS, na maneira de falar do SUS, em passar a usar o termo vulnerabilidade, que não falava de sujeitos, mas de condições desses sujeitos. Só que a gente precisa avançar mais nesse sentido. Em que medida essas condições vulneráveis que os sujeitos vivem fala das nossas vulnerabilidades enquanto tecnologias sociais, da sociedade como um todo, né, que produz essas situações vulneráveis, e a nossa capacidade, um exemplo muito concreto, de considerar que uma pessoa vive na rua, em determinado território, ele é, sim, um usuário desse território. Ele faz parte desse território, ele não precisa de um domicílio para fazer parte, para ter o seu território de vida, determinado território. Ele é o morador então, desse território, né? Exatamente, ele é um morador desse território. O que eu acho importante desse trabalho é o quanto que o trabalho com populações ditas vulneráveis, e no caso, que eu conheço um pouco mais, que é a população em situação de rua, o quanto que essas situações extremas, que para a gente são extremas, falam dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Sim, das mazelas sociais, né, inclusive. Das mazelas sociais e das nossas dificuldades em conseguir, por exemplo, ter uma outra concepção de território que esteja para além do domicílio. Claro. A gente entender que uma pessoa que vive numa praça, ela vive naquela praça. E se aquela está no meu território, ela é meu paciente também, né? Claro. Ela é meu usuário também. Maria Lúcia.
Bem, eu acho interessante quando fala sobre esses avanços significativos. Eu não posso dizer que realmente não tivemos avanços significativos. Nós temos o Decreto 7.053, que é a Política Nacional da População de Rua, mas muito poucos gestores conhecem essa política nacional. Nós temos justamente o Comitê Técnico da Saúde, dentro do Ministério da Saúde, que discute a saúde da população em situação de rua. E onde a gente pode justamente fazer, que inclusive está acontecendo agora, uma das reuniões, e que a gente pode traçar metas e diretrizes voltadas para os municípios e para os estados. E que nem sempre a gente consegue avançar lá no município nem no estado. Nós temos justamente, nós construímos um plano operativo em 2012 que até agora a gente não conseguiu tirar do papel. Ainda nós vemos hoje em dia muito preconceito das pessoas para aceitar a população em situação de rua. Dentro desse comitê, nós fazemos bastante oficinas, que aí vem o nome, oficina de sensibilização. Eu acho incrível como é que a gente vai sensibilizar pessoas a fazer o trabalho delas. Como é que você vai conversar com enfermeiros, com médicos, com porteiros, com técnicos, da necessidade que eles têm de simplesmente atender uma pessoa que está em situação de rua? E quando eles botam de simplesmente atender uma pessoa. Uma pessoa. Não interessa qual a situação dela. Pois é, mas o trabalho é atender as pessoas. É complicado. E um morador em situação de rua, muitas vezes ele não passa nem pelo porteiro. Então, o próprio porteiro, às vezes, não deixa que ele entre. Então, imagine o restante das pessoas. E nós já escutamos casos incríveis, né? Nós escutamos diversas atrocidades de pessoas que estudaram, que se formaram para poder fazer esse trabalho, que a gente vê a dificuldade que tem. O Ministério da Saúde, ele está investindo verbas e muitos municípios estão devolvendo essa verba porque simplesmente não trabalham, não sabem trabalhar. E às vezes eles acham que, porque eles têm um diploma, eles sabem o que é melhor para uma pessoa, e não senta com a gente, não discute com a gente, não fala com a gente. Então, assim, eu já participei de inúmeras oficinas para fazer capacitações, já fizemos de norte a sul, e a gente não consegue ver avanços mesmo. Nós temos diversas portarias, nós conseguimos agora a portaria 940, quem senta a população em situação de rua, de ter um comprovante de residência para ser atendido no SUS, mas que isso não vale em nada, porque as pessoas ainda não conhecem isso. Nós temos a portaria 122, 123, nós temos o próprio plano operativo, nós temos verba destinada para isso. Mas só que, quando a gente chega no município, a coisa embaça, sabe? Trava tudo. Adalto, que já estava pedindo a palavra, não precisa esperar eu dar a palavra, vocês podem conversar. Olha só, eu acho que é interessante a gente refletir o seguinte, população em situação de rua, ela existe desde a época em que houve a abolição da escravatura e que as pessoas foram jogadas... A Princesa Isabel nos deu a liberdade no dia 3, não se preocupou com a gente no dia 14. Então, nós podemos dizer que essa situação ela é secular, certo? Agora, é verdade que as políticas públicas específicas para a população em situação de rua, o Decreto 7.053, que é de 2009, não é? Elas começam a se instituir muito recentemente. Não que eu queira justificar, obviamente, o mau trabalho de muitos profissionais, não é isso. Mas é verdade também que até você se ajustar a todas essas normativas também tem um tempo, não é? Então, acho que a gente está num momento propício que é de discussão de todas essas legislações e mecanismos de atendimento à população em situação de rua, mas que efetivamente esses profissionais, acostumados há décadas a trabalhar de maneira diversa, eles ainda não incorporaram essa nova prática. Exato. Então, a gente tem feito, por exemplo, na Bahia, alguns movimentos de formação de profissionais que trabalham nessa área e percebe que não é tão simples a mudança, sobretudo cultural, não é? De entendimento de como se deve tratar esse público. Então, há um processo formativo que ele ainda precisa ser massificado entre os profissionais que trabalham. E isso não só na saúde. No campo da assistência social, isso é muito forte também. Nas outras políticas, pior ainda. Porque, por exemplo, nas políticas de habitação, nas políticas de trabalho,
os profissionais que estão lá dentro, eles ainda não, muitos nem sequer reconhecem a existência de pessoas em situação de rua. Então, para a gente ver em que nível nós estamos, por exemplo, de compreensão dos profissionais desse fenômeno social. Então, vocês estão falando de coisas que me parecem são complementares, né? E a CAN, dando um exemplo concreto em relação aos limites e a insuficiência, a condição equivocada de certos critérios, inclusive para a produção da política, para a produção das normas, né? A história do domicílio é um critério para muitas medidas e para orientar muitas políticas públicas. E, no Me entanto... permita, Luiz, me perdoe, Marcos. Mas, assim, por exemplo, no campo da assistência social, os abrigos, né? Os centros de referência, os centros POP, que é os centros de referência voltados para pessoas em situação de rua, eles podem servir como referência domiciliar, inclusive. Mas muitos profissionais não utilizam esses espaços como domicílio. E muitos lugares não aceitam esses lugares como domicílio. Então, é também um trabalho de insistência social, de certa maneira, de implicar aquele outro que nega o serviço, a ele, inclusive, formalizar a negação desse atendimento. Então, existe também um papel do profissional que, por exemplo, presta o serviço à população em situação de rua, de provocar essa rede a funcionar. Então, aí a gente cai no desconhecimento do que já há como mecanismo para superar determinadas limitações, como no caso do domicílio. Tem a questão da vulnerabilidade no SUS e também, acho que está trazendo muito, e a Cá trouxe bem isso, um ponto que a gente deve analisar é a vulnerabilidade do SUS. Então, eu acredito que isso é um fato que foi muito revelado ultimamente, né, a partir do momento que o programa Consultório na Rua e outros projetos ligados à população de rua começou a aproximar essa população do SUS e da sociedade. Então, o primeiro passo assim, que a gente vê é essa ideia de território. O Consultório na Rua trabalha uma ideia completamente diferente de território daquela praticada na atenção básica. Então, não existe área descoberta para o Consultório na Rua. O Consultório na Rua, ele estabelece numa cidade, ele trabalha naquela cidade, atende absolutamente todas as regiões, em todas as áreas dentro daquela cidade. E aí a gente tem que destacar e lembrar também um ponto muito importante. Essa população, como você colocou muito bem, ela não passava nem perto de unidade de saúde, né? E quando ousava passar e entrar, era extremamente maltratada. Então, é uma população que vem desse rompante, quando procura o sistema, não é bem recebido. Ela veio à tona, aí também causou uma outra questão que é eu chamo de uma loucura, um frenesi para resolver o problema, né, que colocou aí à tona uma série de falhas e lacunas dentro do sistema. Então, muitas loucuras sendo feitas em prol de resolver esse problema, né, numa pressa muito equivocada. Então, a gente percebe essa mudança de lugar. Então, o consultório na rua, ele vai até a pessoa para trazê-la de volta, né, para conectá-la novamente aos direitos básicos de todos os cidadãos. Só que nessa conexão a gente começa a perceber uma série de vulnerabilidades, que uma delas assim muito importantes, que eu acho a ausência de humanidade nas instalações do SUS. Aí tem esses programas Humaniza SUS e outros esforços que se tem para buscar romper com aquele modelo que é uma população sedenta por saúde e uma saúde sedenta por estrutura, que se encontram num determinado momento que, logicamente, acaba gerando uma série de choques, né? E dentro disso tudo, o consultório na rua, lembrando que, para quem trabalha na rua, como eu, para quem tem esse trabalho de experiência, sabe que a maior riqueza que a gente tem em todo o trabalho, o maior objetivo que a gente tem de todo esse trabalho é formar vínculos e manter vínculos. Esse processo de vinculação, que é justamente o objetivo a que o consultório na rua se propõe, sem esse processo de vinculação a gente não consegue trazer essas pessoas de volta para que elas obtenham seus direitos, né? Então esse processo ele traz várias perguntas. Uma delas é aquela velha história: saúde é um direito, não é um dever, né? Então aquela lógica de saúde branca, de jaleco, impositiva, onde todo mundo tem que ter saúde obrigatoriamente, se você não quiser, então saia da minha unidade, né? Aquela lógica bem
diretiva, bem positivista, onde a saúde aparece desse modelo, ela começa a ser um pouco desconstruída. Vai dizer, olha, não, primeiro a gente precisa respeitar os direitos de escolhas, né? O direito que a pessoa tem de escolher o estilo de vida, o jeito que ela quer levar a sua vida. Então você começa a mexer, né, Marcos? Começa a mexer em estruturas muito importantes. Está acabando nesse bloco. Eu só queria pontuar uma coisa para a gente deixar para o próximo bloco. Esse segundo bloco, basicamente, se eu entendi bem, todos vocês, os 4, falaram de uma dimensão que é assim, olha, a gente tem ainda um desconhecimento dessa população, né? Na formulação das políticas, então a gente não tem critérios adequados, a gente tem dificuldades no campo da cultura, dos hábitos, dos valores morais habituais, no âmbito dos municípios, lá onde a vida acontece, né? A gente tem insuficiência de políticas públicas e, embora a gente tenha iniciativas que são importantes, elas ainda são apenas um primeiro passo. A gente tem muitos desafios pela frente, mas é isso, os desafios é o que a gente vai conversar no próximo bloco. Até já!